Educação à distância, mudando realidades. Prezados alunos do curso de Pedagogia, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, DCC1. Nessa aula, nós iremos abordar 3 elementos que compõem o texto científico. Nós vamos abordar o problema, nós vamos abordar as hipóteses e o levantamento bibliográfico. Vamos começar, então, falando um pouco sobre o levantamento bibliográfico? O levantamento bibliográfico de um estudo, de um texto acadêmico, de um texto científico, ele deve ser exploratório para adquirir uma familiaridade com o tema e facilitar a formulação do problema. Então, após o momento em que vocês escolheram o tema, fizeram a delimitação do tema, estão trabalhando dentro da perspectiva de direcionar um levantamento bibliográfico para esse trabalho, nós precisamos buscar uma certa familiaridade com este tema. Então, uma dica para esse levantamento bibliográfico é providenciar um brainstorm. O que significa um brainstorm? É uma tempestade de ideias. Vamos fazer todo o levantamento necessário de material bibliográfico, de estudos que já foram produzidos, de livros, de obras, de documentários, todo tipo de material científico que já foi levantado a respeito do tema escolhido e da delimitação do tema que você traçou. O segundo momento, nós vamos fazer um levantamento de um questionamento a respeito do tema. Para isso, nós vamos precisar de alguns critérios. O primeiro critério será se o tema tem relação com a sua vida profissional, se você tem contato com especialistas a respeito do tema, se existe uma bibliografia ou obras pertinentes, se você tem afinidade ou interesse pelo tema, se vai necessitar de muita criatividade ou somente de criatividade, se você obterá benefícios com os dados coletados no final da pesquisa e se você dispõe tempo para essa pesquisa. Esses elementos nas aulas anteriores nós já havíamos abordados, que é necessário que o aluno tenha todos esses critérios, toda essa relação com o seu tema adotado, que vai desde a sua relação profissional, o contato com especialistas, até mesmo a disponibilidade de tempo para trabalhar com a temática. Seguindo a atividade, nós vamos ter que elaborar um problema, nós vamos traçar o problema da pesquisa. O problema da pesquisa é considerada a mola propulsora de todo o trabalho da pesquisa. O problema é onde nós vamos fazer uma série de questionamentos a respeito daquela pesquisa. Então vamos ver o que nós dizemos aqui. O pesquisador, no caso, criará um questionamento para definir a abrangência da pesquisa. Questionar é formular perguntas sobre o tema escolhido. É um processo que passa pela problematização, gerando assim o problema de pesquisa. Sim, é isso mesmo. É a partir dos questionamentos que o pesquisador vai construindo e também se apropriando dos objetivos da pesquisa. Então, o primeiro elemento a ser estudado, a ser abordado dentro de um projeto de pesquisa, são as argumentações que nós vamos fazer a respeito do tema. Então, eu escolho o meu tema, eu faço a delimitação do tema, faço um levantamento bibliográfico, um levantamento de textos e de obras a respeito do tema que eu escolhi e vou fazer os questionamentos acerca daquele tema. Vamos continuar. Algumas perguntas podem te ajudar.
vamos começar com essas perguntas? Eu posso me questionar, o que me inspira? Podem ser questões sociais, podem ser questões ambientais ou mesmo questões teóricas. Outro questionamento também que eu posso fazer, o que é pertinente ao meu processo de aprendizagem? É uma reflexão acerca do tema e do relacionamento desse tema com um projeto de pesquisa, um projeto mais amplo ou a minha trajetória acadêmica profissional. Outro questionamento que eu posso fazer, o que é pertinente ao meu campo de estudo? Vamos refletir em como o seu tema se acomoda ao meu campo de estudo, se é pouco explorado ou se ele é muito explorado, mas com tópicos que podem ser aprofundados. Por exemplo, essa atividade, certamente ela será bem mais prática e bem mais facilitada a partir do momento em que os alunos, os estudantes de graduação, de licenciatura, estão inseridos no programa de iniciação científica. Então, o programa de iniciação científica, ele estimula os alunos a indagarem, os alunos a questionarem, elaborar questões acerca dos temas propostos. Então, aqui o autor pede sobre a pertinência dessa pesquisa. Então, a pertinência dessa pesquisa é justamente as contribuições que esse estudo, que os resultados desse estudo vai trazer à sociedade, os resultados que esse estudo vai trazer para a minha aprendizagem, o meu crescimento profissional e as sociedades futuras. O problema da pesquisa também pode ter selecionado por algumas perguntas que a gente vai listar aqui, ó. O problema ele deve ser claro e preciso. Temos que fazer perguntas claras. O problema deve ser responsável, em termos deve ser definido de forma adequada, por isso a gente deve evitar certas ambiguidades. O problema deve ser passível de solução. E o problema deve ser delimitado a uma dimensão viável. Então, o meu questionamento, o problema que eu vou direcionar para o meu tema, ele deve obedecer à delimitação desse problema que eu fiz. Tá? Vamos continuar? Vamos trazer aqui alguns exemplos de problemas. Eu vou trazer 4 exemplos de problemas aqui para nós discutirmos. Quais os benefícios que as pessoas buscam no produto? Então, é uma pergunta que eu faço quando eu estabeleci o meu tema. Outra pergunta é, por que os clientes estão insatisfeitos? Que estratégias de marketing têm se tornado mais eficientes? As leis de combate aos crimes ambientais têm sido aplicadas em Rondônia? Então, eu estou fazendo aí uma pergunta direcionada a um tema específico. Né? A primeira pergunta é uma pergunta bem genérica, é um problema bem genérico que eu busco quais são os benefícios. Né? A segunda, eu vou falar de satisfação e insatisfação. A terceira, as estratégias, eu posso questionar acerca das estratégias. E o combate ao crime ambiental, então eu estou direcionando um tema voltado para o meio ambiente e crimes ambientais. Um terceiro elemento, depois do levantamento bibliográfico, depois do problema, será as hipóteses. Então, o que vem a ser as hipóteses? Suponha que você começou a investigar a taxa de mortalidade infantil em um bairro de baixa renda. Então, você vai apresentar algumas hipóteses precisas relacionadas a essa questão. As hipóteses não significam que elas estarão presentes no momento que você for apresentar os resultados. As hipóteses é um conceito estabelecido anteriormente, são ideias que eu faço a respeito das possíveis respostas ao meu questionamento. Então, aqui tem uma hipótese que a gente vai chamar hipótese 1.
A mortalidade infantil tem uma relação significativa com o tipo de alimentação da criança. Veja bem, eu estou questionando, eu estou perguntando, a minha pergunta é a respeito da mortalidade infantil. Então, eu estou apresentando uma hipótese que ela é viável, né? Pode ser que o tipo de alimentação tenha relação com a mortalidade infantil. Vamos continuar dentro das hipóteses, acompanhando as caracterizações dessas hipóteses. Como eu acabei de falar, elas precisam ser conceitualmente claras, né? Precisam ser específicas e elas precisam ter relações empíricas. Eu não vou apresentar uma hipótese que não tenha nenhuma relação com o tema pesquisado e muito menos com o meu problema. Outra caracterização da hipótese é que ela deve ser relacionada com técnicas disponíveis. Quando eu for estabelecer a minha metodologia de trabalho, as minhas hipóteses, elas têm que estar de acordo com aquilo que eu deixei estabelecido lá na minha metodologia, tá? Ela tem que fazer parte de um conjunto, de um grupo de técnicas que eu posso aplicar dentro dessa pesquisa. E ela também tem uma caracterização muito importante, que eu vejo assim que é uma das principais, que é a relação com a teoria. Então, por isso que nós precisamos, as hipóteses, elas estão completamente relacionadas com o meu levantamento bibliográfico. Porque se eu fiz um levantamento bibliográfico, fiz uma leitura a respeito do tema, eu vou ter uma série de hipóteses, eu vou ter uma série de conceitos, uma série de experiências que foram vivenciadas a partir de leituras que vão me apresentar, que vão me dar suporte teóricos para formulação dessas hipóteses. Eu gostaria de agradecer, eu quero dizer que esses 3 elementos são elementos que vão compor a nossa atividade de percurso 3, onde vocês, enquanto alunos, vão me apresentar uma problematização para o tema sugerido no seu projeto, no seu pré-projeto de pesquisa, vão apresentar um levantamento bibliográfico e vão apresentar hipóteses. Eu sou o professor Cari Falcão e eu gostaria de agradecer a esta atividade. Educação à distância, mudando realidades.